Sentido interno e espiritual do livro de Apocalipse, capítulo 7, segundo revelação concedida a Emanuel Swedenborg, servo do Senhor, em sua obra Apocalipse Revelado. Sentido espiritual, conteúdo de todo o capítulo. Capítulo 7. Neste capítulo trata-se daqueles que estão e estarão no céu cristão. Primeiramente, trata-se de sua separação de junto dos maus. Depois dessa separação, trata-se daqueles que estão no amor ao Senhor e, por conseguinte, na sabedoria, pelos quais são reformados os céus superiores. Em seguida, trata-se daqueles que estão pelo Senhor na caridade e na fé da caridade, porque combateram contra os males e pelos quais são reformados os céus inferiores. Conteúdo de cada versículo. Verso 1. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 ângulos da terra. Significa agora o céu inteiro em esforço para efetuar o juízo final, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Significa que o influxo mais próximo e, por conseguinte, mais forte, nos lugares inferiores, onde os bons tinham sido conjuntos aos maus, foi retido e suspenso pelo Senhor. Versos 2 e 3. E vi outro anjo subindo do nascente do sol, significa o Senhor providenciando e moderando, tendo o selo do Deus vivo, significa quem somente conhece todos e cada um, e pode distinguir e separar uns dos outros. E clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais foi dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Significa a suspensão e a retenção pelo Senhor do influxo mais próximo e mais forte nos lugares inferiores, até que hajamos assinalado os servos do Senhor Deus sobre as suas testas. Significa antes que tenham sido separados aqueles que estão pelo Senhor nas verdades provenientes do bem. Verso 4. E eu vi o número dos assinalados, 144.000. Significa todos os que reconhecem o Senhor como Deus do céu e da terra e que estão por Ele, por meio da palavra, nas verdades da doutrina provenientes do bem e do amor. Assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel, significa o céu e a igreja do Senhor, constituídos por eles. Verso 5. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Significa o amor celeste, que é o amor ao Senhor, e este amor em todos os que estarão no novo céu e na nova igreja. Da tribo de Ruben, 12.000 assinalados. Significa a sabedoria proveniente do amor celeste naqueles que lá estarão. Da tribo de Gade, 12.000 assinalados. Significa os usos da vida que pertencem à sabedoria proveniente daquele amor naqueles que lá estarão. Verso 6. Da tribo de Asher, 12.000 assinalados. Significa o amor mútuo neles. Da tribo de Naphtali, 12.000 assinalados. Significa a percepção do uso e qual o uso que está neles. Da tribo de Manassés, 12.000 assinalados. Significa a vontade de ser útil e os atos neles. Verso 7. Da tribo de Simeão, 12.000 assinalados. Significa o amor espiritual, que é o amor para com o próximo neles. Da tribo de Levi, 12.000 assinalados. Significa a afeição da verdade proveniente do bem, da qual procede a inteligência neles. Da tribo de Issacar, 12.000 assinalados. Significa o bem da vida neles. Verso 8. Da tribo de Zebulon, 12.000 assinalados. Significa o amor conjugal do bem e da verdade neles. Da tribo de José, 12.000 assinalados. Significa a doutrina do bem e da verdade neles.
Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Significa a vida da verdade proveniente do bem, segundo a doutrina neles. Verso 9. Depois dessas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Significa todos os restantes que não estão entre os recenseados e, entretanto, estão no novo céu e na nova igreja do Senhor, e são os que constituem o último céu e a igreja externa, e dos quais ninguém conhece a qualidade a não ser o Senhor só. De todas as nações e tribos e povos e línguas, significa todos aqueles que, no mundo cristão, estão na religião pelo bem e nas verdades pela doutrina, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Significa ouvindo o Senhor e fazendo aquilo que Ele ordena, vestindo roupas brancas e com palmas nas suas mãos. Significa a comunicação e a conjunção com os céus superiores e a confissão pelas divinas verdades. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Significa o reconhecimento de coração de que o Senhor é o Salvador deles. Verso 11. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais. Significa todos no céu inteiro, aqueles que ouvem e fazem o que o Senhor manda. E caíram diante do trono e sobre suas faces e adoraram a Deus. Significa a sua humildade de coração e pela humildade a adoração ao Senhor. Verso 12. Dizendo amém, significa a divina verdade e por ela a confirmação. A bênção e a glória e a sabedoria e a ação de graças significa os divinos espirituais do Senhor, e a honra e o poder e a força significa os divinos celestiais do Senhor. Ao Deus nosso nos séculos dos séculos, significa essas coisas no Senhor e pelo Senhor por toda a eternidade. Amém significa a concordância de todos. Versos 13 e 14. E respondeu um dos anciãos, dizendo-me: estes vestidos com vestimentas brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. Significa o desejo de saber e a vontade de interrogar, e a resposta e a informação. Disse-me: estes são os que vêm da grande tribulação. Significa são os que estiveram nas tentações e lutaram contra os males e as falsidades, e lavaram suas vestimentas. Significa e purificaram seus princípios religiosos dos males da falsidade, e embranqueceram suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Significa e as purificaram das falsidades do mal pelas verdades, e assim foram reformados pelo Senhor. Verso 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado no trono habitará sobre eles. Significa que eles estão na presença do Senhor, vivendo constante e fielmente de acordo com as verdades que recebem do Senhor em sua igreja. Verso 16. Não terão mais fome, nem terão mais sede. Significa que dali em diante não lhes faltarão bens e verdades, nem o sol cairá sobre eles, nem nenhum calor. Significa que dali em diante eles não terão cobiças pelo mal, nem pela falsidade do mal. Verso 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Significa que o Senhor os instruirá e os conduzirá para as fontes das águas vivas. Significa o Senhor os conduzirá pelas verdades da palavra, à conjunção com Ele. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Significa que eles não estarão mais nos combates contra os males e as falsidades do mal, e assim não estarão mais nas dores, mas estarão nos bens e nas verdades, e por conseguinte nas alegrias celestes pelo Senhor.